Meus irmãos, graça e paz. Eu convido os irmãos que abram então a palavra, todos que estão aqui. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, do versículo 21 até o 33. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, do 21 até o 33. Diz assim, irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para a sua casa, porque eu fiz isto. Porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles à palavra do Senhor, voltaram como este lhes ordenara. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali, e dali edificou a Penuel. Disse Jeroboão consigo: Agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deles se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado o conselho, fez 2 bezerros de ouro, disse ao povo: Basta de subirdes a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdote que não eram filhos dos filhos de Levi. E fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, e ofereceu ali sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel, e ordenou uma festa para os filhos de Israel, para os filhos de Israel, subiu para queimar incenso. Amém. Que Deus nos ajude, irmãos, na compreensão, mas sobretudo na aplicação da palavra em nossas vidas. Meus irmãos, nós sabemos que somos participantes de 2 reinos. Um reino temporário, que é que vivemos neste mundo. Quando eu digo reino, não é só a questão política, de participar de um governo, mas a nossa administração na vida, nossa família, nossos negócios. Isso é um reino temporário. Mas também participamos de um reino eterno. Como participante do reino eterno, cidadão do reino espiritual de Deus, da pátria celestial, nós precisamos participar do reino terreno com os valores do reino eterno. Porque o reino deste mundo é temporário, ele é muito passageiro. E a gente sabe que o reino temporário deste mundo, ele é marcado pela exaltação. As pessoas se exaltam, querem exaltação, querem ser bem aparentada, querem ter bom poder, querem domínio. Mas quem privilegia isso tende futuramente a ser humilhado, porque o reino temporário, embora queira e busque exaltação, o seu futuro será de humilhação.
No entanto, o reino eterno, do qual muitas vezes não é desejado, ele é marcado pela humilhação, porque você procura valores morais e espirituais que não são valorizados, né? Por exemplo, da humildade, da simplicidade, da bondade, da misericórdia. Muitas vezes você é humilhado por ter esses valores. No entanto, ele será marcado pela exaltação eterna, quem assim o procurar. Isso está bem descrito, por exemplo, nas bem-aventuranças de Jesus em Mateus capítulo 5. Mas que reino normalmente nós preferimos servir? O temporário ou o eterno? Nós preferimos um reino temporário que é marcado pela exaltação, ainda que aparente, ou preferimos escolher um reino eterno que é marcado pela exaltação, pela humilhação temporária e terá uma exaltação eterna? Bom, no contexto da palavra que nós pregamos aqui, que nós lemos aqui, vamos pregar nela, nós vimos anteriormente a decisão de Roboão, que é o filho de Salomão, que assim que Salomão ele morreu, Roboão foi colocado no posto para liderar, sendo o rei. No entanto, quando ele tomou o reinado, houve um grupo de israelitas, sobretudo liderado por Jeroboão, que veio pedir para ele baixar os impostos, porque o reino de Salomão, seu pai, cobrava impostos altíssimos. Afinal de contas, a corte era muito farta, muitos gastos e muito trabalho forçado eram exigidos do povo. E talvez, como disse certo comentarista, foi a primeira negociação trabalhista transcrita na palavra de Deus. Foi a negociação. E Roboão pediu 3 dias, e ele pediu 3 dias para consultar conselheiros. Os conselheiros mais velhos, anciãos, que tinham servido a seu pai, portanto, tinham aprendido do homem mais sábio do mundo, entenderam que era sábio da parte de Roboão se mostrar ao povo como servo. Disse: olha, sirva este povo e este povo vai te servir para sempre. Atenda a necessidade do povo, diminua os impostos, diminua a opressão sobre o povo, que o povo vai te servir se você assim servi-lo. Bom, esse foi o conselho dos anciãos. Mas Roboão não gostou muito, afinal de contas ele perderia privilégios, né? Diminuindo impostos, diminuindo o seu poder sobre o povo. E ele consultou com os mais novos, pessoas que ele colocou no cargo, que provavelmente assim que ele tomou posse, ele colocou pessoas que cresceram com ele. E o conselho desses mais novos foi ao contrário, diz: não, se meu pai pegou pesado com vocês, eu vou dobrar esse peso, eu vou tornar mais imposto, vou surrar vocês com escorpiões, com chicotes, né, tipo de chamado escorpião, eu vou pesar a mão sobre vocês. O que aconteceu foi uma rebelião, o povo foi para casa, disse: não queremos. Então, cuide do seu reino, você é de Judá, cuide de Judá, nós não fazemos parte de Judá. Nós somos a tribo de Efraim, de Manassés, tribo de Ruben, de Gade, de Asser, de Dan, então não temos nada com você. Então, dividiu-se o reino. Então, das 12 tribos, 2 ficaram com Judá, no caso Judá e Benjamim, e 10 se apartaram, colocando Jeroboão como seu rei, proclamando Jeroboão como seu rei. Pois bem, é nesse contexto que então ele, depois de ter ouvido os conselhos tolos dos jovens, o ditado tolo dos jovens, ele agora é instruído pela palavra de Deus para ouvir o próprio Deus, para não guerrear contra Israel, que havia se apartado. Veja, irmãos, que se ele quis juntar um exército muito grande de homens, 180 homens, 180 mil homens destros para a batalha, para lutar contra aqueles que se rebelaram. E aí vem o pronunciamento da palavra de Deus para que ele assim não fizesse. Porque se ele fizesse, guerreasse contra as 10 tribos, ele poderia destruir o reino como um todo. E é curioso que o contexto principal do livro de Reis está em obedecer ou não a palavra de Deus. Conquanto nós temos aqui direções políticas no livro de Reis, decisões políticas desde o início,
A questão não está num foco político, não é um livro que trata de política, é um livro que trata de obedecer ou não a palavra de Deus àqueles que estão reinando. Pessoas que vão optar por obedecer a palavra de Deus e ter um reino bem-sucedido aqui, um reino temporário bem-sucedido, ou pessoas que não vão obedecer a palavra de Deus e vão ter um reino temporário mal-sucedido aqui. Essa é a questão do livro dos reis. Por isso que, embora falando muito de reis, o livro não trata de política. Trata basicamente da rebelião do povo contra a palavra e as consequências disso. E aí Deus levanta profetas nos livros de reis, para trazer de volta o povo à obediência à palavra, e como seria bom se eles obedecessem. Então, nessa noite, tendo dado essa pequena introdução, eu quero falar sobre o tema o reino eterno versus o reino temporário. Nós vivemos em constante tensão em viver um reino temporário, em que a gente só pensa nos benefícios daqui e do agora, ou servimos ao Deus eterno com os valores eternos desse reino. E aí essa tensão está sempre presente. Nesse texto fica muito claro que dois reis, um é Roboão, ele tem que optar se vai servir ao reino eterno de Deus, com os valores de Deus, e Jeroboão se vai optar por valores temporários do seu reino. Vamos lá, então, aos pontos, que são dois apenas. O reino eterno versus o reino temporário. Quem é do reino eterno, primeiro ponto, ouve a palavra de Deus para reinar. Quem é do reino eterno, ouve a palavra de Deus para reinar. Veja aí o verso 21 a 24, por favor, acompanhe. Veja, depois da humilhação que Roboão sofreu lá em Siquém, porque quando ele foi dar a decisão depois de 3 dias, ele foi para Siquém, que era um lugar central para as 10 tribos, já que a tribo de Judá estava com ele e Benjamim estava com ele. Então ele vai no lugar onde ele precisava de conciliação com aqueles que poderiam ser rebeldes. Então ele vai. Quando chega lá que ele dá a decisão, o povo se rebela. E aí ele tenta uma diplomacia, colocou aqui um tal de Adorão, o chefe dos trabalhos forçados, para tentar negociar com os rebeldes. O que fizeram com Adorão? Mataram Adorão. Olha, você manda o pior diplomata possível, aquele que já estava sendo uma espécie de torturador do povo, dos trabalhos forçados. O povo matou, e aí Roboão saiu correndo para não ser morto, pegou o seu carro e saiu correndo. Pois bem, depois dessa humilhação, ele resolve juntar um exército, aí no versículo 21, dê uma olhada, por favor, um exército de 180 mil homens destros para a batalha. 180 mil homens é gente como que. Só como curiosidade, hoje as Forças Armadas do Brasil, Marinha, Exército e Aeronáutica, tem em torno de 300 mil homens. Então, 180 mil homens, por um país tão pequeno, é muito, mas, evidentemente, hoje nós temos recursos bélicos muito maiores, que exigem menos gente do que antes. Naquele tempo, era com espadas, arco, flecha, machado, então precisava de mais gente. Hoje nós temos armas suficientes para diminuir a quantidade de pessoas, mas era um número enorme. Evidentemente que, do outro lado, teria muito mais gente, porque eram 10 tribos, muito maiores as tribos do exército de Israel. Mas veja, no verso 22, aí vem a palavra de Deus através de Semaías. É a primeira vez que Semaías aparece. Ele não vai aparecer mais, mas é um profeta. Tem muitos profetas aqui no livro de Reis. Alguns conhecidos, outros nós não saberemos o nome. Tem profetas lá na frente, nós vamos ver no capítulo 13, que não vai dizer o nome do profeta, mas ele atua como profeta e fala a palavra do Senhor. Semaías nós conhecemos pelo nome. Como diz o Spurgeon, esse é um dos nomes que a gente só vai ouvir uma vez, mas fez um belo trabalho de proclamar a palavra de Deus e ser ouvido. Veja aí que ele, no verso 22, ele veio a palavra do Senhor através de Semaías, e aí, novamente, eu destaco esse contexto. O livro de Reis é o livro de atitude dos reis, porém, essa atitude em consonância ou não à palavra de Deus. Em outros termos, em obediência ou não à palavra de Deus. Os reis obedeceriam ou não à palavra de Deus. Resultados positivos viriam se obedecessem, resultados negativos viriam se desobedecesse à palavra de Deus. E aí, esse Semaías traz um enfoque, né? Um enfoque que Deus está levantando profetas para dizer ao povo:
não sejam tolos, obedeçam a minha palavra. Mas que palavra? A própria palavra instruída de Deus pelos profetas estava sendo construído, o livro de Reis estava sendo construído, como o Pentateuco. Era preciso obedecer a lei que Deus tinha estabelecido através de Moisés. Mas veja, no verso 23, então a ordem, qual foi a ordem que Semaías recebeu? A ordem foi para falar a Roboão, a casa de Judá, ou seja, toda a tribo de Judá, a Benjamim, toda a tribo de Benjamim e ao resto do povo. Que resto do povo é esse? São israelitas que não aderiram à rebelião, ficaram com o reinado da casa de Davi. Então, tinha israelitas que não se rebelaram, quiseram ficar do lado de Judá, com o reino de Davi e de Salomão. Pois bem, agora, no verso 24, tem a famosa frase dos profetas. Os profetas, normalmente, quando eram designados para falar em nome do Senhor, eles iniciavam com o famoso "assim diz o Senhor", ou seja, proferindo o que Deus estava ordenando. A ordem era para não pelejar. Por que não pelejar? Porque Deus diz, foi eu quem dividi as tribos. Em consequência, em juízo do pecado de Salomão. Salomão havia pecado e Deus disse com punição que o reino dele seria dividido. Então, a divisão do reino era juízo de Deus para Israel e eles tinham que suportar isso. Veja, uma guerra civil estava para ser implantada naquele momento por causa de um rei que foi ferido em seu orgulho. Roboão perdeu uma grande parte do seu reino, que era 12 tribos, perdeu 10, a maior parte. Ele foi humilhado, saiu correndo de Siquém para não ser morto, o seu funcionário Adorão foi morto, e agora ele estava com sangue nos olhos para massacrar, ou tentar massacrar os rebelados. Porém, Deus disse, não vai fazer isso. E ele agora obedece. Talvez, irmãos, a própria humilhação de ter visto que o conselho errado dos jovens ter dado num insucesso terrível para ele, num prejuízo imenso, porque ele foi orgulhoso, né? Os jovens foram orgulhosos. Olha, meu pai, o meu dedo midinho, usado um ditado popular, o meu dedo midinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Essa é uma possível tradução, a cintura, o quadril do meu pai. Se meu pai bateu em vocês, eu vou aumentar, eu vou bater mais ainda. E quando ele optou por esse conselho tolo e o povo se rebelou, ele foi humilhado, porque não ouviu o conselho dos anciãos, que pregavam a palavra de Deus por experiência, ter convivido com Salomão. Agora, o bom siso, ou o bom entendimento, volta a Roboão, ao ponto dele obedecer a palavra de Deus. Antes não obedeceu a palavra de Deus dita pelos anciãos, agora está obedecendo a palavra de Deus pelo profeta Semaías. Isso aqui foi muito importante para ele. Diríamos que seria um crédito para Roboão. Se antes não obedeceu, agora humilhado, está obedecendo. Mas como diríamos nós hoje, antes tarde do que nunca, né? É melhor obedecer agora do que obedecer nunca. Se antes não obedeceu, agora está obedecendo a palavra do Senhor. E aí eu encerro esse ponto, concluindo dizendo como é importante que a gente volte a tomar decisões certas depois de tomar decisões erradas. Sobretudo, à luz da palavra de Deus. Se você já tomou decisões erradas, você tem a chance, vivendo, de tomar decisões certas pela palavra do Senhor. Haverá sempre tempo de corrigir. Até mesmo na hora da morte. O ladrão da cruz, um dos ladrões da cruz, na hora da morte, em vez de pedir a Jesus para descer da cruz, um pediu para descer, né? Se tu és o Cristo, desce da cruz e a nós também. Pediu que não era necessário, pediu temporário, eu quero descer da cruz, temporariamente, depois ia morrer novamente. O outro pediu o eterno, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Há sempre tempo de pedir o que é certo diante do Senhor. Espero que não seja no seu caso, nem no meu, na hora da morte. Talvez nem tenhamos essa chance, né? Mas como é importante se arrepender, voltar a tomar decisões certas depois de ter tomado decisões erradas. E último ponto, irmãos,
O reino eterno vezes o reino temporário. Segundo ponto, quem é do reino temporário ouve a si mesmo para reinar. Prestem atenção a isso, que eu vou contextualizar antes de pontuar cada versículo. Por que ouvir a si mesmo? Bom, porque o ego, né, a gente até viu hoje na aula de hoje, o egocentrismo, a decisão pessoal, ego, eu, ele rivaliza com Deus, desde o Éden. Desde o Éden, o primeiro casal rivalizou com Deus, dizendo, não tem nada não, come essa fruta aí. Deus disse que não morrerá, mas Satanás está dizendo que não, você não morrerá. Você será igual a Deus, olha que vantagem, eu vou comer. Então você rivaliza com Deus para dizer o que é certo e o que não é. Não, eu sei o que é certo, eu vou tomar minhas decisões. Então o seu eu manda em você mesmo, e não Deus. Porém, você não foi criado para viver independente de Deus, você foi criado para viver com interdependência de Deus, com total dependência dele, e interdependência nossa, melhor, né? Interdependência do outro, mas dependência de Deus. Não dá para viver sem Deus e sua palavra, irmãos. A essência da vida é a obediência. Então, quando você toma decisões pessoais, você está dizendo, eu não quero ouvir a Deus. Você rejeita o reino eterno de Deus. Isso é muito sério. Em que base esse ponto está baseado? Veja aí no versículo 26. Disse Jeroboão consigo mesmo. Ele refletiu sobre o que o povo iria fazer religiosamente. E o verso 33, daqui a pouco eu explico o que é essa decisão religiosa. O verso 33, veja, no 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer. Novamente enfatiza a decisão pessoal, a seu bel prazer, a vontade própria. Então, é por isso que o ponto está fundamentado sobre esse tema. Quem é do reino temporário, ouve a si mesmo para reinar. E quando eu falo reinar, novamente enfoque o que eu disse na introdução, no início. Não pense apenas numa questão política. Quando eu digo reinar, a sua família, você tem um reino, você administra. Quando você está numa empresa, você administra, é um reino, você toma decisões. Essas decisões podem ser em obediência a Deus, vivendo para a glória de Deus neste mundo, esperando que, claro, ser abençoado, evidentemente, ou pode precisar tomar decisões no seu reino, em seu reinar, pessoais. Não, eu decido como reinar. Vamos aos pontos. Verso 25, veja que Jeroboão edifica Siquém e depois Penuel. Evidentemente, isso aqui não tem nada de errado, né? As cidades precisavam de cidades fortificadas para a defesa do reino. Aqui não tem nada de errado. Ele edificar Siquém e Penuel, duas cidades que poderiam servir de abrigo para o rei e para os militares, para poder se defender em caso de ataque. Aqui não tem nada de errado. Tá? Futuramente, nós vamos ver a formação de Samaria, que a capital do reino não será Siquém, agora é Siquém, mas futuramente será Samaria. E lá em Reis tem a explicação de como surge Samaria. Por isso que vai virar os samaritanos, né? Em 2 Reis nós vamos entender bem isso, se Deus nos permitir chegar até lá. Bom, mas veja agora o verso 26, que a gente já leu a introdução. Então, Jeroboão fala consigo mesmo, né? Quando alguém ouve a si mesmo, ele não ouve a Deus, evidentemente. Veja que aqui ele traz uma análise puramente política. Qual é a análise política? Está no verso 27. Ele está preocupado que o povo ir à casa do Senhor. Existia uma casa do Senhor, era o lugar central de adoração de Israel. Todo Israel, tanto Judá como Israel como todo, as 12 tribos reunidas. Era em Jerusalém. Deus estabeleceu um lugar único de adoração em Jerusalém. E estabeleceu uma tribo única de adoração, os levitas. Por isso que os levitas não estão citados entre as 12 tribos. Eles não são contados, porque eles têm uma situação especial. Eles estão servindo a Deus em Jerusalém. Existem 12 tribos, mas não está contado aí os levitas. Entenda isso. Duas tribos ficaram com Judá e Benjamim, e 10 tribos ficaram com Efraim, que está liderando aqui o povo de Israel. A tribo de Efraim, Jeroboão, está liderando de lá. Pois bem, veja o que é que ele está preocupado. Ele diz aí no verso 27, eu vou ler. Se este povo subir para fazer sacrifício da casa do Senhor em Jerusalém,
o coração dele, né, do povo, se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e matarão a ele, me matarão e tornarão a ele, rei de Judá. Veja que ele faz uma análise política aqui, diz, olha, eu não posso perder o domínio desse povo, portanto, eu não posso permitir que eles vão lá para adorar em Jerusalém, porque senão eles vão voltar ao reinado de Judá, a Roboão, e vão me matar. Essa análise política está completamente errada, porque foi Deus quem deu o reino para ele. Ele não iria perder, mas aqui ele está fazendo uma análise meramente temporária. Corre o risco de eu perder se esse povo estiver para lá. Por que ele não perderia? Está muito claramente descrito, bem à frente aí, no capítulo 11, dê uma olhada, retroceda um pouco a Bíblia, capítulo 11, verso 37 a 38. Olha o que Deus diz a Jeroboão, que ele não perderia o reino. Veja só, 11 de 1 Reis, 37 e 38. Tomar-te-ei e reinará sobre tudo o que desejar a tua alma, e será rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Veja, essa era a promessa. Ele não precisava ter medo que o povo fosse adorar em Israel. Se ele também adorasse a Deus, ele não perderia o seu reino. Deus disse, obedeça os meus mandamentos. O seu reino será estável e eu dominarei. Mas é aquele negócio, né? Entre crer nessa promessa eterna e avaliar uma situação temporária, muitas vezes nós, homens, pessoas, tomamos decisões por aquilo que nós estamos vendo, nossos conselhos próprios. Não, eu vou perder o meu poder. Não posso ser besta, não. Eu tenho que dar um jeito, não vou deixar o povo e vou criar coisas fora da vontade de Deus, a parte da palavra do Senhor. É isso que ele faz no verso 28. Veja aí, o verso 28, então, agora ele toma conselho, provavelmente com algumas pessoas, o que ele poderia fazer para não deixar o povo ir adorar em Jerusalém. E o conselho está aí no verso 28, claramente descrito, é que eles fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, basta de subir a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Olha que coisa terrível, né? Alguém para reinar naquele momento, um reino temporário, ele esquece do reino eterno de Deus, Deus estaria dando para ele, inclusive, querendo que ele obedecesse, assim como Davi obedeceu. Ele resolve, então, tomar conselho e criar 2 santuários, 2 bezerros, 2 deuses, né? Bovinos, provavelmente ainda resquícios do Egito, né? O Egito tinha muitos deuses bovinos, vacas, e aqui verdadeiramente é uma vaca blasfema, né? Blasfema, ou profana, melhor dizendo, vaca profana, bovino. E o pior, o mais grotesco aqui, que ele diz assim, esses são os deuses que te tiraram do Egito. Gente, que loucura é a religião inventada pelos homens, substituindo um Deus criador soberano, dando simulacro de animais que nada fazem, que nada pode, atribui uma divindade a coisas que não são. Veja como deve ser terrível para o nosso Deus, como diz lá em Romanos 1, que a ira de Deus se revela contra os homens, contra toda impiedade e injustiça, porque eles defendem uma mentira, não vivendo a verdade, adorando a criatura em lugar do Criador, É curioso, irmãos, como esses conselhos sábios, diríamos, maquiavélicos, são sábios porque têm resultado temporariamente. Por que as religiões falsas têm resultados? Porque o povo é facilmente enganado. É fácil enganar. Com lábia, com habilidade retórica, você pode enganar muita gente, facilmente. Dando falsas promessas, é fácil enganar. Lamentavelmente, é fácil enganar. Porque é difícil viver a verdade.
As pessoas não gostam muito da verdade. Há mais rejeição em ouvir a verdade e mais facilidade em ouvir mentiras. É por isso que essa atitude, esses conselhos maquiavélicos dão tão certos. E quando eu cito maquiavélico, eu cito propositadamente o príncipe Nicolau, o livro O Príncipe Nicolau de Maquiavel. Ele escreveu a Lorenzo de Médici. Eu quero que você leia, se possível, faça um esforço. Leia O Príncipe de Maquiavel. É uma tarefinha para vocês. Vocês ficarão admirados como pessoas agem com o que Maquiavel descreveu em seu livro. É surpreendente. Eu fiquei... Daqui a pouco você vai descobrir, puxa, é assim que meu patrão age, bem assim que Maquiavel escreveu. O pior é descobrir, eita, é assim que meu pai age, ou minha mãe, aí vai ser... O pior é descobrir, é assim que meu marido age, aí vai ser terrível. E mais terrível ainda para nós, é assim que o pastor e os presbíteros agem. Misericórdia, vai ser mais terrível. Mas leiam, por favor. É um livrinho, menos de 100 páginas. Maquiavel escreveu quando estava preso e ofereceu ao príncipe, né, Lorenzo de Médici, Lorenzo II. Vale a pena ler, mas se espere para ficar chocado, para saber que muita gente tem um livro de Maquiavel como livro de cabeceira para reinar, para governar, para administrar neste mundo. E dá certo. Mas depois, não queira galardão eterno. Dá certo temporariamente. Há coisas que dão certo temporariamente, mas que terão um prejuízo eterno, infindável. Não estou recomendando você seguir, estou dizendo que dá certo, mas que não vale a pena seguir. Bom, veja que ele faz 12 bezerros, ele mente despudoradamente, dizendo que os bezerros libertaram do Egito, ou seja, ele reescreve a história, e o pior, o povo vai acreditar. É triste isso. Verso 29, um bezerro ele botou em Betel e outro em Dan. Por que isso? Um bem ao norte e um mais ao sul em Israel, tá? Quando eu digo sul, sul seria a tribo de Judá, mais ao sul. Mas ele botou em Betel, que é o lugar onde Israel encontrou-se com Deus. E Dan era o limite. E lá, Dan, o povo, em Juízes, o povo já tinha pervertido, já tinha feito imagem Dan, no livro de Juízes. Então, o povo também já estava um pouco acostumado, talvez até da distância de Dan. Talvez a tribo mais distante de Jerusalém era fácil, fronteiriço à Síria, estava fácil de ser cooptado por outras religiões, quando não iam para as festas em Jerusalém. Aqui uma pausa, gente. Novamente, guardar os sábados do Senhor, não é? Os descansos, os vários descansos do Senhor, como é importante. Deus agendou, nós temos uma agenda com Deus. No Velho Testamento, os sábados, as festas de Israel e o sábado. Na semana, um dia na semana, Deus fez uma agenda com o seu povo para que o povo cultuasse a Ele. Como isso é necessário para manter nosso foco no reino eterno de Deus e viver no reino temporário com os valores do reino eterno. E aí, por isso que muitos crentes acham que não precisa de igreja, não precisa de encontrar com Deus, não precisa de adorar, não precisa estar aprendendo, não, já aprendi, já sei o beabá da fé. Você não sabe nada. E você, longe da fonte de vida que é Deus, você não vai segui-la, ainda que tenha entendimento que ela é boa. Por isso que Deus estabeleceu o dia cultico para nós buscarmos força nele, para dizer, Senhor, eu sou um pecador, me ajude a viver por tua palavra, me dê força, porque a minha tendência sempre é para o mal. É preciso buscar força em Deus para a inclinação para o bem. O pendor para o mal é enorme em nossa carne, e nós temos que pender para o Espírito, que dá vida. Por isso que é preciso buscar. Hoje os sábados são os domingos, o dia de descanso do Senhor. Nós não podemos negligenciar, porque achamos que vamos... Deus marcou uma agenda para nós cultuarmos, a gente não faz isso. Você acha que vai resistir fazendo a vontade do Senhor neste mundo? Não vai resistir, não vai. A sua própria natureza, a sua vontade, muitas vezes é contra a vontade de Deus. Verso 29, verso 30, então isso se tornou um pecado, pois o povo ia adorar até Dan.
O verso 31, veja que ele fez santuários também nos altos, além dos 2 bezerros, constituiu outros lugares de adoração nos altos, nos montes, e constituiu sacerdotes que não eram levitas. Olha a coisa gravíssima aqui. Como rei, ele se coloca como sacerdote também, como Deus. Diz, olha, a tribo de Levi, por que só a tribo de Levi? Vou constituir sacerdotes entre o povo israelita. E o fez. Ele estava agindo literalmente como Deus para manter o seu poder temporário de rei. Bobagem. Quem mantinha o poder temporário era o próprio Deus, não era ele. É o que nós achamos, né? Se eu não fizer isso, que eu estou na empresa, na família, eu vou perder minha família. Não é você que mantém a sua família. Não é você que mantém você. É Deus que mantém você. Portanto, não obedecer a Deus é loucura. Você faz contra você mesmo. Não pense assim tão temporariamente, porque logo você vai descobrir que vaidade de vaidade. Tudo é vaidade, tudo passa muito rapidamente. Tudo é um vapor, é um hálito e passa rapidamente. E a melhor coisa, como diz Salomão no livro de Eclesiastes, é temer a Deus. Temer a Deus, a gente vai bem. O verso 32, ele continua fazendo aí uma imitação da religião de Deus, porque no 32 ele coloca festa, só que em vez do 7º dia, que era a festa mais importante de Israel, o dia da expiação, e também o dia do tabernáculos, né? Ele coloca no 8º mês, em vez do 7º, e no 15º, rivalizando assim com a festa de Judá. E ele fez o mesmo em Betel, ou seja, sacrifícios de sacerdotes. O que ele fez em Dan, fez em Betel, sacrifícios de sacerdotes para adorar. E aí, o verso 33 encerra, diz aí que ele escolheu o seu bel prazer. Tudo que ele fez, escolheu o seu bel prazer. Festa, sacerdotes, subiu também para queimar incenso. Encerro esse ponto dizendo, irmãos, cuidado, não escute você mesmo, nem os homens que não têm o temor de Deus. Porque isso não vai acabar bem, se você escuta você mesmo. É curioso que a gente escuta muito essa frase nas novelas, nos filmes, nos jargões aí dos ditados populares. Escute o seu coração. É uma loucura escutar o seu coração. Porque o seu coração quer, é uma loucura. Não pense, não aceite nem o seu coração está mandando você fazer. Né? Nas novelas, aquela traição lá, se uma mulher está em dúvida se vai trair ou não o marido, aí chega alguém e aconselha para ela. Isso pode ser também o marido traindo a mulher. Aí alguém chega para ela ou para ele e diz assim, escute o seu coração, o que seu coração quer? E a gente, o pior, que a coisa é feita para você torcer para alguém que está a escutar o seu coração. É uma loucura, né? Sabe que vai dar mal, que a história não termina bem na vida real. Na vida televisiva pode até terminar bem, porque é conforme o diretor quer, ou a diretora. Conclusão, irmãos. Que reino, normalmente, você escolhe para servir? O temporário ou o eterno? Veja, essa é uma decisão que não é só de Roboão, de Jeroboão, é uma decisão nossa, nosso dia. Você está tomando decisões. As suas decisões estão baseadas no temor a Deus ou estão baseadas nos seus conselhos, no seu bel prazer, na sua vontade? Suas decisões para administrar sua família, seus negócios, sua vida, seus prazeres, são baseadas na vontade de Deus ou na sua própria vontade, sem consultar a vontade do Senhor? Eu quero concluir trazendo 2 aplicações muito breves aqui para nós. Primeiro, busque sempre obedecer à palavra do Senhor. Os profetas foram levantados para trazer o povo de volta à palavra. E dá certo obedecer à palavra, dá, meu irmão. Porque o Deus da vida, que criou a nossa vida, Ele diz como a gente deve viver. Pode parecer um caminho tolo, besta. Pastor, Deus, se o Senhor quer que eu perdoe, quando eu gostaria de me vingar, não dá mais certo vingar? Não, dá errado vingar. Ser pacificador dá mais certo. Perdoador dá mais certo. É que o resultado da vingança é imediato, aí você sente um prazer imediato. O resultado da paz, ele só é imediato na sua consciência. Talvez lá na frente você vai ver uma pessoa que perdoou dizer, puxa, obrigado por ter perdoado, me perdoe. Quantas vezes alguém que lhe ofendeu
e você perdoou, futuramente essa pessoa pediu perdão para você. Eu não gosto de citar muito exemplo, porque é perigoso, sobretudo quem está filmando, né? Mas vou citar um. Uma vez, era uma pessoa daqui da igreja, não está mais, e a mãe dessa pessoa, na hora, estava muito mal, passando uma doença muito terrível, e a pessoa me pediu para ajudar, e eu pude ajudar. E eu pude ajudar essa pessoa muitas vezes. Vou evitar detalhes de como ajudei. E um desses encontros, ajudando essa pessoa, ela me pediu perdão. Disse, pastor, eu queria lhe pedir perdão. E me contou o que ela tinha feito, a maldade. Mas eu não sabia. Mas como é curioso isso, né? Como é curioso ver que pessoas pedem perdão, se arrependem depois, porque fizeram maldade com você e você às vezes nem percebeu que foi atingido por maldade dessas pessoas. Mas que futuramente, como é bom saber que o perdão é muito melhor. E não brigar, porque quando você recebe ataques, é melhor que você confie em Deus. O próprio Deus diz isso em Romanos, capítulo 12, na escrita de Paulo. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. A mim me pertence a vingança. Deixa Deus julgar. Se alguém fez alguma coisa contra você, deixa Ele julgar. Ele não é juiz. No tempo dele, a pessoa, Deus pode resolver com essa pessoa. Inclusive, ela pedindo perdão para você. Isso pode acontecer. Mas, muitas vezes, a gente não quer esperar. A gente quer tomar logo a iniciativa. Não vai ficar assim, não. Não, eu vou ter que tomar uma providência, eu vou me vingar, confie em Deus. Existe um Deus que julga todas as coisas. E o tempo dele, Ele vai julgar. Ele vai tratar. Isso é a melhor coisa que a gente deve fazer, confiado no Senhor. Jesus diz em João 14, 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Perdoar é guardar a palavra do Senhor. Vingar não é. E o meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Guarde a palavra do Senhor no seu coração. Viva neste mundo guardando a palavra de Deus no seu coração. Qual é o seu reino? Sua casa, sua família, sua empresa, seu trabalho? Viva como cidadão do reino de Deus, guardando a palavra do Senhor. Se Deus disse para perdoar, perdoe. Se Ele disse para fazer paz, faça paz. E acredite nisso. Segundo lugar, não confie nem em você mesmo, nem no homem mortal que não teme a Deus. Veja, isso é um princípio muito importante. Se eu não confio nem em mim mesmo, vou confiar no homem mortal? A Bíblia manda não confiar em você mesmo. Porque nossa natureza é inimiga de Deus. E eu tenho que me arrepender todos os dias, dizendo, Senhor, reina em mim. Não é à toa que Jesus, na oração do Pai Nosso, disse, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é à toa. É uma oração de todos os dias. Você tem que dizer, Senhor, faz a tua vontade em mim, não a do meu reino, não a do meu, mas o teu reino venha sobre mim, a tua vontade, assim na terra como nos céus. E aí, eu cito aqui para encerrar, Jeremias 17, 9 a 10, que enfaticamente manda a gente não confiar em nós nem nos homens. Ele diz assim, Jeremias 17, 9 e 10, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Você conhece o seu coração? A Bíblia diz que ele é desesperadamente corrupto. Sinceramente, eu não quero conhecer a corrupção do meu coração. É por isso que eu venho à igreja no encontro com o Senhor. Senhor, não quero saber que profundidade eu posso ir no pecado. Não quero. Por isso que todos os meses eu comungo com meus irmãos, dizendo, sou do povo de Deus. Confesso a meu Jesus como meu Salvador na Santa Ceia do Senhor. Porque eu não quero conhecer a corruptibilidade do meu coração.
10. Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Eu não quero receber fruto das minhas ações erradas por seguir o meu coração. Eu quero que quando Deus esquadrie meu coração, eu já tenha esquadriado primeiro, Senhor, me perdoe. Porque é assim que Paulo recomenda em 1 Coríntios 11. Julgue a você mesmo. Porque se você não julgar, Deus te julgará. E quando Deus julga, Ele disciplina. É por isso que há entre vós muitos fracos, doentes, não poucos que dormem. Você sabe o que é dormir, né? Você já entendeu o que é dormir. E aí não julgue os outros. Ah, pastor, aquele pessoa que morreu mais cedo, dormiu mais cedo, é porque Deus... Não pertence a você julgar. Deixe com Deus. Abel dormiu mais cedo, mas ele não foi punido, ele foi promovido. Então, deixa com Deus. Abel foi mais cedo, não foi por causa de juízo de Deus. Não é? O juízo ficou sobre quem matou Abel, que foi Caim. Na verdade, promovido porque foi o primeiro crente a entrar nos céus. Em espírito foi Abel, salvo pela graça de Jesus. Irmãos, então, eu enfoco esses 2 pontos. Busque obedecer a Deus e não confie nem em você mesmo, nem nenhum homem mortal, mas no Senhor. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Nos ajude a vivê-la, Senhor. Não é difícil entendê-la, é fácil, mas é muito difícil praticá-la se não for pelo Teu Espírito Santo em nós. Se não for por uma submissão de coração, se não for todos os dias clamando a Ti, Senhor, nos ajude a fazer a Tua vontade. Meu Deus, por favor, em cada ambiente que nós reinamos, por assim dizer, administramos, queremos administrar, reinar, como uma experiência do reino eterno do Senhor, com os valores daquilo que Jesus nos ensinou, obedecendo a Ti, Senhor. Não com artimanhas, não com astúcia, tentando fazer as coisas de modo a levar vantagem, Senhor. Nos ajude a obedecer a Tua palavra, que parece não ser de trazer sucesso para nós, Senhor. Porque quando nós perdoamos, amamos, somos humildes, somos honestos, parece que para este mundo estamos sendo tolos. Mas o importante é ser sábios para Ti, Senhor. Porque, afinal de contas, é Tu quem dá a última palavra de todas as coisas, Senhor. E nós queremos Te obedecer sempre. Por favor, Senhor, olha aqui o som dos nossos corações e ajuda que nós estejamos arrependidos diante de Ti, Senhor. Que nós não sejamos em si mesmados, Senhor, tomando decisões ao nosso bel prazer, Senhor. Queremos que o Teu Espírito domine o nosso coração para fazer a vontade de Jesus em nossas vidas, Senhor. Por favor, todos os dias, nos dê a graça de ser obedientes a Ti, Senhor, e de viver a Tua palavra. É a nossa oração por essa libertação do nosso coração e do mundo, e toda a maldade que há no mundo. Em nome de Jesus. Amém.